Hoje nós vamos falar de um assunto que ele já retornou. É a declaração do ITR. E para isso vem toda uma discussão e para a gente falar sobre isso eu estou recebendo Antônio Ademar dos Santos. Antônio, boa tarde, tudo bem? Oi, Fabélia, boa tarde, tudo bem, e você? Bom, até 30 de setembro, é isso? Que tem que fazer a declaração? Até 30 de setembro, apresentá-la para o ambiente da Receita Federal. Antônio, desde quando que passou a ser responsabilidade do município fazer aquela pauta do VTN? É pauta mesmo o nome que a gente trata dela? É isso mesmo, há um decreto que é emitido pelo município através de um convênio com a Receita Federal. Não tem a data exata, Fabélia, para te precisar, coisa de 5 anos, 6 anos no máximo. Tá? Isso passou da União para o município fazer essa pauta. Exatamente. Por quê, Fabélia? Porque a capacidade da Receita Federal de fiscalizar município por município e região de cada município era impossível, né? A gente entende que essa logística era inaplicável. Já o município tem as condições, conhece as suas regiões e seria muito mais justo que ele aplicasse ou determinasse a pauta para esse recolhimento em benefício ao próprio município que passou a ter o direito da arrecadação, né? Que passou a ser aos cofres municipais. Então, tipo assim, ele passou a ser o maior dono disso, porque tem um percentual lá que continua indo para a União ou não vai nada? Fabélia, a Receita Federal ela administra todo o processo de remessa das declarações, administra a cobrança desse imposto que é pré-determinado pelo município, né, os valores, enfim, retorna para o município a maior parte, uma pequena parte fica para a Receita Federal, justamente por essa administração. Mas o imposto é praticamente 100% do município e ele arrecada e aplica ou deve aplicar no âmbito rural. Bom, pelo menos deveria, né? Como o IPVA, ele deveria estar aplicado numa área, aí se vai ou não, é outra história. Agora, para fazer esse laudo, tem que ter uma parceria com uma empresa especializada que entende sobre aquilo ali. Exato. Para ser determinado via decreto os valores das terras nuas, vamos deixar claro aqui que a incidência do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é exatamente sobre o valor da terra nua. E para ser determinado esse valor da terra nua, ou seja, desmembrar de um valor total de um imóvel, porque um valor total de um imóvel é composto, na própria declaração de ITR, é composto pelo valor da terra nua, pelas benfeitorias que lá estão inseridas ou implantadas e também pelo valor das culturas, sejam temporárias ou permanentes, que são lá implantadas também. E essa avaliação ela se refere a 1º de janeiro de cada ano. Então note bem, uma empresa para emitir um laudo, ela deve seguir exatamente as normas da ABNT e o município tem que ser muito claro e muito justo, porque imagine, eu tenho que me referir a 1º de janeiro de cada ano para determinar o valor da terra nua, que pode estar com pastagem implantada ou pode estar com uma lavoura plantada, seja ela de qualquer cultura, soja, milho, algodão, feijão, o que for. E isso influencia em termos de valor total de imóvel, mas o valor da terra nua sempre vai ser nua, despida de qualquer inserção de benfeitorias ou melhoramentos. Por isso que é uma grande responsabilidade de qualquer empresa que for contratada e do município diretamente, eu entendo, em determinar justo, ou seja, um valor justo para terra nua. Não se pode confundir terra nua com valor total de imóvel, nunca. E nem aquele valor agregado ao solo que às vezes ocorreu com aquela correção de longos anos de cultivo. Muito bem lembrado, exatamente isso. A terra nua, Fabélia, é como se é aquela terra que não sofreu nenhuma alteração. Seria aquela original. A original. O máximo que ela pode terra conter... virgem. Exato. O máximo que ela pode conter são pastagens naturais,
nem as plantadas não podem ser consideradas na terra nua, porque ela majora valor. Pois é, porque até ela tem as classificações ali, né? Então, tem na área de plantio, de lavouras, Isso. 3 tipos diferentes. Exato. Aí nas pastagens, 2, a nativa e a plantada. Exatamente, bem visto. As áreas de pastagens, né, tem as plantadas que sofreram gradagem, sofreram a correção de solo, a fertilização, e aí sim a implantação daquela pastagem formada, né? E tem a pastagem natural, que é exatamente aí ela quase se equipara a uma terra nua, né, como pastagem natural. E por que, Fabélia, dos 3 níveis, ou 3 valores, por exemplo, das aptidões de solo? Se você verificar na tabela, nós temos lavoura para aptidão boa, regular e restrita. O que é que quer se dizer? Que lavoura boa é aquela exatamente localizada em regiões de chuvas regulares, solo mais argiloso, ou seja, aquela mais apropriada para o cultivo de lavouras. Tipo assim, eu vou ter menor exigência de investimento nela ou menor risco. Menor risco, eu diria, Fabélia, porque uma terra mais argilosa, ela consegue segurar mais água por mais tempo e no caso de uma frustração de chuva, logicamente ela consegue assegurar uma produção mais nivelada. Já uma área estabilidade mais maior. mista, exato. Já uma área mista, ela já oferece, ou seja, regular, é essa interpretação, é que dependendo das condições climáticas, ela pode ser boa, excelente ou muito ruim, né? Já as de aptidão restrita é exatamente aquela que, assim, mais riscos, ou seja, mais Na areia. verdade, eu vou ter assim. uma condição, uma janela mais curta. Às vezes é aqui, quando a gente fala da nossa região, aquela área que eu não tenho condição nem de fazer safrinha, né? Eu só posso fazer uma safra. Bem isso, exatamente isso. Eu tenho que plantar dentro de um período que não vá me faltar chuva, porque se faltar, a frustração com certeza vai ocorrer. Por mais que eu adube toda a área, o solo não vai ter condição de segurar essa planta em boas condições de produção. Dizem os agrônomos, né, porque eu também mexi com agricultura, que exatamente a terra é o local, apenas o local onde se implanta. O limitante é a água, né? Se chover normalmente numa areia, a produção vai ser tão quanto boa quanto numa terra boa, numa terra argilosa. Agora faltou a água, a frustração é certa. E isso é que está na tabela, dividido com uma área restrita. Antônio, a gente via, acho que um engano, um equívoco muito grande em relação ao ITR e ao IPTU. Porque era comum a gente ouvir as pessoas falando assim, o ITR é o IPTU. Pronto, estava esclarecido o que era e não é, né? O IPTU é o imposto predial, é em cima da construção. Quanto mais eu construo, maior vai ser. Aí, claro que tem a valorização do bairro, aquela coisa toda, mas é muito diferente do ITR, que ele é em cima do VTN. Eu posso ter a construção que for, que ela não pode incidir naquele imposto. Exatamente, Fabíola, boa comparação. O IPTU, quando se refere a IPTU, ele fala, o IPTU é a mesma coisa que ITR, é bem essa a diferença. Se referir a um IPTU de um terreno puro e simples, poderá se equivaler ou se equiparar à terra nua, né? Ou seja, que a gente não tem tem aquele nada naquele ITU, terreno. que é o Imposto Territorial Urbano, né? Exato, exatamente, ITU. E o IPTU é exatamente quando há a inserção de Da benfeitorias e construção. melhoramentos, que é a construção. Dá uma comparação boa, ou seja, terra nua ou ITU, terreno sem nada implantado. É a mesma Então, comparação. se for para a gente criar paralelos para que a população urbana compreenda esse imposto, a gente estaria ali, né? Exatamente, sem qualquer benfeitoria inserida. Isso é a terra nua. E ali, quando se fala da benfeitoria, nós estamos falando da fertilização do solo.
Como a gente está aqui para o Brasil todo, naturalmente nós não vamos ficar aqui falando só da condição de Goiás, porque eu tenho uma colinha aqui que tem alguns municípios, e aí eu não sei se Goiás contempla algum destes, em que ele tem um valor único, né, informado também, porque pode, essa tabela, às vezes é uma prefeitura menor, seria uma situação assim, que daí informa um valor único e todo mundo paga o equivalente àquilo ali? É isso mesmo, Fabélia. Essa inserção de valores ou a determinação de valores para a pauta do VTN, valor do VTN, como é através de decreto municipal, cada município avalia os seus imóveis conforme a realidade da sua região. Então eu posso ter exatamente municípios aí que a destinação dos solos e a qualidade dos solos sejam únicas, né? Ó, eu só tenho uma região aqui que só serve para mineração, né? Então eu não preciso dizer se ela tem mineração A, mineração B. Por isso é que alguns municípios optam por determinar um único valor para todo município. Olha, eu tenho aqui dentro dessas tabelas, a condição de alguns municípios, inclusive aqui do Ceará, que chega a R$ 161,26. Valor único, está classificado lá numa situação de lavoura com aptidão regular, então quer dizer, ela vai exigir, dentro da condição deles, ela é regular. Justo. Então não tem ali a aptidão boa. Então, e aí o mais caro que eu tenho aqui nos municípios que eu estou com eles na mão, não é do estado inteiro, eu tenho de R$ 524. E nós vamos para um intervalo, porque na volta nós vamos falar desses valores aqui em Goiás, porque como o Antônio falou, tem municípios aqui em Goiás com valores bem acima de outros. E quando você menciona mineração, por exemplo, às vezes nós temos uns municípios aqui que não são tão populares e quando vem o PIB, esses municípios estão em alta e vai ver a produção mineral, né? Exatamente, depende exatamente do tipo de exploração desse solo e o valor agregado a essa extração, e isso vai com certeza influenciar no nível de arrecadação e PIB. Eu tinha falado aí de alguns valores aqui para Goiás, mas aí conferindo então a diferença que nós temos dentro do estado de Goiás. Em Porangatu, a terra com lavoura de aptidão boa, ela está classificada em R$ 2.304 avaliada por hectare, e em Goiânia, R$ 61.810,76. Agora, Antônio, você ainda estava me falando aqui que tem uma diferença de alíquota. De repente, a área de aptidão restrita pode ter uma alíquota até menor, quer dizer, até maior do que a de uma área com uma aptidão boa. Como é que é isso aí? Exatamente. A alíquota ela está ligada ao nível de exploração ou o grau de utilização. Eu posso ter a melhor área e ela pode pagar um maior imposto, ou a restrita pagar mais ou menos. Está sempre ligado à exploração, grau de utilização. Quanto maior o grau, menor a alíquota do imposto. Eu posso, então, ter a melhor área e pagar menos? Sim, pode, em relação a outra, né? Porque, por exemplo, vamos analisar assim, aquela situação em que faz safrinha e coloca o boi. Sim, há um alto... Assim, Fabélia, o grau de utilização está ligado à totalidade. Vamos lá. Eu tenho uma área, vou te exemplificar, eu tenho uma área de 1.000 hectares. Certo. Eu desconto dessa área de 1.000 hectares 20% de reserva legal e uma APP de, por exemplo, 10%, então eu tenho 30%. Área utilizável, 700 hectares, ou seja, 70%, tá? O que acontece? Se eu tenho essa área utilizável de 700 hectares, ou seja, 70%, quanto que eu exploro dessa área? Se eu explorar 100% da área utilizável, eu estarei na menor alíquota do ITR. Agora, se eu utilizar menos do que 100% do que a aproveitável... Do que a capacidade dela? Que é a capacidade de utilização, descontada das reservas, eu tenho uma majoração de alíquota que vai até 20%.
Então, eu posso plantar milho, soja e feijão, fazer 3 safras, mas não utilizar a área toda, aquelas que tem possibilidade de aproveitar, eu posso ter uma alíquota elevada. É aquela situação de que a função da terra tem a função social, aquela função de produzir alimento? Exatamente. Qual foi o princípio utilizado para isso, Fabélia? Se eu tenho uma área que ela é aproveitável, eu preciso utilizá-la ao máximo, porque eu preciso extrair produtos dela para ter renda e para beneficiar a sociedade. Ou seja, o fim a que ela se destina é aquela de produção. Quando eu tenho uma área aproveitável, mas eu não a utilizo, a taxação, a majoração da alíquota do ITR se eleva tanto porque ele justamente quer me incentivar a produzir em toda a área aproveitável, né? Então, grandes latifúndios sem aproveitamento, a alíquota é muito alta, ou seja, 20%. Então, aquele chilique já o pessoal pode parar de dar, porque aqueles grandes produtores que ficam lá com a terra parada, ele está pagando por isso. Muito. E te diria assim, não vale a pena ter uma área enorme e não produzi-la, porque eu vou em 20 anos pagar o valor, em 5 anos, 20% ao ano eu vou estar comprando a área novamente a cada 5 anos, ou seja, não vale de forma alguma a pena ter um imóvel não aproveitado. Não é investimento ter terra parada. Exatamente. Então, isso aí também é bom para você argumentar com aqueles que não têm conhecimento e às vezes a gente, na nossa ignorância, deixamos eles passar. Mas agora vamos falar de valores aqui mais próximo da gente. Para Jataí, nós temos aqui, vamos falar todos os números que nós trouxermos aqui, estamos falando das áreas de lavoura com aptidão boa. Em Jataí está avaliado em R$17 mil essa tabela, né? Exato. Uma informação a esse respeito, Fabélia, quanto estava em 2019? Estava R$ 15.700 por hectare e esse ano 2020 foi atribuído 17 mil. Houve um aumento de aproximadamente, aí não números redondos, de 8% em relação 2019-2020. Certo. Nós temos Chapadão do Céu, que é também de uma área de produção muito importante, com 14.850, Formosa, que está mais ali no entorno, né, do DF, 15.682, Rio Verde, que está aqui pertinho, 28.714, Mineiros, que está, olha, Rio Verde está para a nossa esquerda, Mineiros para a nossa direita, Chapadão do Céu está aqui um pouco mais à frente, Rio Verde está 28.714,65, Mineiros 9.897,76. Essa diferença de um município para o outro, quando a gente às vezes olha que tem uma capacidade produtiva semelhante. Muito boa a colocação, Fabélia. Eu entendo que é o seguinte: existe nos municípios entidades que estão sempre vigilantes a esses valores, porque eles têm alta influência em relação ao aumento de arrecadação e ao aumento da taxação para o produtor. Por exemplo, Jataí teve um aumento de 8% no valor do VTN. Significa o quê? Que os produtores pagarão 8% a mais em relação ao ano de 2019. Significa o quê ainda? Que o município irá arrecadar 8% a mais. E ainda tem um terceiro reflexo. Significa que, para efeitos de ganho de capital, Fabélia, o que é ganho de capital? É a valorização dos bens, a valorização dos imóveis rurais para efeitos do imposto de renda sobre ganho de capital. Por exemplo, se eu tinha 1 hectare e valia 15.700 o ano passado, hoje eu tenho um imóvel, esse mesmo hectare, de 17 mil reais. Quer dizer que eu já tive um ganho de capital de R$ 1.300. Sobre esse R$ 1.300, se eu alienar esse imóvel rural de hoje à frente, eu pagarei de 15% a 22% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Quer dizer, não é puro e simples o aumento da arrecadação do ITR, mas sim também, no caso de uma alienação, o imposto de renda do ganho de capital. Então, já vou fazer aqui, 1.300 redondo. R$ 1.300, aí vamos colocar aí 12%.
Eu já tenho R$ 156 por hectare por hectare de imposto de renda, para eu pagar em cima de ganho de capital. Exato. Então eu não estou reclamando, quando a gente vê aquelas reivindicações, não é reclamando pura e simplesmente do ITR. Não é do reflexo que ele traz em relação ao tributo e ao possível tributo se alienar. Então, por que essas diferenças, Fabélia? Eu entendo o seguinte, que quando há uma majoração desse valor de IVTN, as entidades têm que ficarem vigilantes, atentas, porque o reflexo não é puro e simples da arrecadação, já falamos disso. Então, essa discrepância aí, ela já nasceu sem uma interpelação, talvez, da cidade vizinha, e já que houve uma sensatez das entidades, dos produtores e do próprio prefeito municipal, a quem eu justamente parabenizo, porque ano passado nós estivemos em reunião com ele foi muito sensato em reavaliar a posição que tinha de umas empresas que vieram fazer a avaliação aí. Então, e em Serranópolis também deu uma discussão bem acirrada, né? Porque lá tinha tido uma pauta muito alta em relação até aos municípios vizinhos. Sim, estivemos lá combatendo essa diferença, Fabélia. E foi exatamente nessa reunião onde nós estávamos presentes que reunimos com o prefeito municipal e com a empresa que tinha feito esse laudo de avaliação, e o prefeito entendeu, aí que ele foi entender o porquê que nós estávamos reivindicando para que ele revisse, porque estava acima, inclusive, de Jataí. E a empresa que foi lá fazer esse laudo para poder divulgar a VTN, ela, num embate ou num debate que a gente teve ao vivo na frente de muitos produtores, ela recuou, porque talvez os não tinha argumentos atendido dela não estavam dentro das normas da ABNT, e ela recuou, e o prefeito entendeu que seria um prejuízo ou um problema para ele, inclusive, ter majorado tanto as alíquotas que não os valores da terra nua, que não eram a realidade do município. Bom, a gente sabe que em muitas situações ficou para lá sem fazer atualização, e aí quando vem para fazer uma atualização, tenta fazer de uma vez e não dá, né, Antônio? É bem isso. Bom, o nosso tempo aqui já está esgotado. Eu quero agradecer e lembrar, é até 30 de setembro para fazer a declaração, é isso? Exatamente. 30 de setembro é o prazo para apresentação da declaração do imposto de renda de territorial rural, tá? ITR. E fiquem atentos em relação a essas pautas, não fujam dela, porque elas são exatamente a base para glosar diferenças caso ocorra na declaração do valor da terra nua em relação à tabela publicada pelos municípios. No site da Receita Federal encontra-se do Brasil todo. E você fica atento aí no seu município, fique de olho, participe do seu sindicato, cobre do sindicato, porque às vezes você acha que o sindicato não te representa, mas se você cobra dele, você é atuante. Então é o que a gente fala, participe, seja ativo, esteja nos eventos do agro, porque quanto mais você participar, mais entendido você vai ficar, e só assim você vai saber o que é do seu direito e o que é do seu dever.